Olá! Se você escolheu uma carreira nas áreas biológicas, isso significa que você tem uma paixão grande pela ciência. E esse é o primeiro ponto mais importante a ser levado em consideração na hora de fazer uma tese ou uma dissertação. Por quê? Porque as ciências biológicas são uma das áreas do conhecimento que combinam o pensamento lógico e o raciocínio envolvido nas ciências exatas, mas com a parte experimental e a imprevisibilidade de uma ciência baseada em dados. Então, realmente, ela combina vários elementos de campos da ciência diferentes. E, dessa forma, se você consegue ter a certeza de que essa é a sua carreira, você certamente passou por uma paixão acerca do método científico e da maneira como a ciência é feita de uma maneira bastante ampla. Então eu vou, nos próximos poucos minutos, dar algumas dicas sobre pelo que nós passamos quando estamos fazendo uma tese ou uma dissertação e a melhor maneira de enfrentar alguns desses problemas, algumas dessas dificuldades e coisas a se evitar. Como eu falei, a instância motivacional, apesar de subjetiva, ela é extremamente importante. O que é a instância motivacional? É aquilo que leva você a trabalhar naquele assunto. É aquilo que motivou você a escolher aquela carreira. Aquilo que motiva você a fazer as coisas relativas ao seu trabalho. E essa instância motivacional, ela é estritamente pessoal. Por que ela é tão importante? Porque numa carreira científica, numa carreira acadêmica de um modo geral, a dedicação é extremamente importante e fundamental para que você atinja os seus objetivos. Nas áreas biológicas, é muito comum encontrar pessoas que tenham paixão pelo que fazem. Elas gostam de fazer aquilo que estão fazendo, elas são apaixonadas pelo assunto e, portanto, elas exibem um nível de dedicação acima do normal. Esse nível de dedicação não é necessariamente resultado só de disciplina, resultado só de abnegação, resultado de algum tipo de sacrifício. Ela é resultado também do prazer que a pessoa tem em lidar com aquele assunto. Se você não tem esse prazer, realmente as coisas ficam mais difíceis. Um elemento fundamental na hora de trabalhar é você exatamente encarar o seu trabalho como se fosse uma diversão ou algo que seja pessoalmente gratificante. E isso é, como eu falei, uma característica de muita gente que se dedica às ciências biológicas. Lembrem-se que, ao fazer uma tese ou uma dissertação, sobretudo nas áreas biológicas, você vai estar circulando pelos limites do conhecimento de uma determinada área. O que significa circular pelos limites de conhecimento de uma área? Significa que você tem que conhecer o campo inteiro e ter certeza de tudo que já se sabe sobre o assunto, para que você possa dar passos em direção ao desconhecido e assim fazer contribuições originais e expandir as fronteiras do conhecimento da sua área. É claro, para isso, você tem que ter uma leitura intensa que te permita adquirir o conhecimento necessário. Ou seja, a familiaridade com o tema que te permita ter uma visão global de seu campo e onde você vai pisar para que você possa fazer contribuições originais. Então, a primeira coisa é que a leitura é fundamental. O domínio do seu campo é absolutamente fundamental. Espera-se que uma tese de doutorado seja original. Espera-se que uma dissertação de mestrado apresente minimamente, ela pode ser original também, mas apresente minimamente uma visão do campo bastante atualizada e bastante realista com relação ao que se sabe sobre um determinado assunto. Mas é claro, toda leitura tem que ser crítica. Existe muita gente que considera a palavra publicada como se fosse uma verdade escrita em pedra por algum grande profeta. A ciência não funciona assim. A ciência funciona exatamente pelo questionamento e por uma atitude sempre cética em relação ao que foi escrito pelos outros e as opiniões e análises expressas. Então, essas leituras têm que ser sempre vistas com uma dose de capacidade crítica. Você não deve ler as coisas simplesmente para entendê-las, para conhecer, para saber que elas existem. Você deve lê-las com o objetivo de pensar onde eu poderia ter feito melhor, onde isso pode ir além, quais são os problemas desse estudo. As teses em ciências biológicas, então, elas exigem geralmente algum gosto pelo desconhecido, algum gosto pelo risco que você vai tomar ao executar o seu projeto. Por quê? Porque você não sabe o resultado daquilo. Frequentemente, teses em biológicas, o trabalho de pesquisa nas ciências biológicas em geral, dependem de dados, dependem de experimentos, dependem de observações novas. E você não sabe o que esses dados, essas observações vão te dizer. Portanto, é uma característica de personalidade que é
bastante adequada a esse tipo de carreira é exatamente o gosto por algum grau de risco. Você não sabe exatamente onde sua pesquisa vai levar e você sabe se comportar, você sabe se orientar dentro dessa área de incerteza. Agora, isso eu estou falando de instâncias motivacionais gerais. Agora, e a tese em si? Vamos ficar um pouco mais concretos aí. A primeira coisa que eu recomendaria a alguém iniciando estudos de pós-graduação nas áreas biológicas é que você leia outras teses. Veja o que as pessoas fizeram no seu campo, no seu programa, como elas foram escritas, quais foram os temas. Depois de uma certa familiaridade com um determinado número de leituras de teses e dissertações já feitas, você vai começar a observar problemas que elas têm que você gostaria de evitar. Isso é importante porque você vai, dessa forma, montar na sua mente o que você considera como uma tese ideal. Uma tese ideal em termos não de conteúdo, mas em termos de apresentação. E você vai poupar muito tempo de erros desnecessários e de reescrita, simplesmente por ter lido outras teses em profusão antes de começar realmente a escrever a sua. Lembrando sempre que as teses devem ser extremamente claras. As teses em biológicas não podem ser rebarbativas, não podem ser verborrágicas, elas têm que ser diretas. As frases, as sentenças afirmativas e as proposições têm que ser diretas. Não adianta sair pela tangente, porque isso não vai passar despercebido. Você deve formular bem suas ideias, apresentar as ideias de maneira clara, de maneira concisa. Não adianta usar linguagem rebuscada, porque isso também não funciona. Linguagem técnica é uma coisa, linguagem complexa é outra, mas linguagem rebuscada, não. Isso só atrapalha. Então, tentem sempre manter em mente que a tese tem que usar uma linguagem extremamente clara e extremamente direta. Eu também recomendaria, antes de começar o seu trabalho, que você preste atenção às regras de formatação das teses no programa específico em que você está inserido. Por quê? Porque esse tipo de problema pode só aparecer no final. Isso, o final geralmente é muito conturbado, é pouco tempo, e você ainda por cima vai ter que se preocupar com bobagens que você não tinha pensado antes, com margem de página, fonte do que você está escrevendo, tamanho da letra, esse tipo de coisa. Então, leia bem as regras antes. Isso é uma coisa que é de interesse do aluno. Pouca gente vai chamar a sua atenção para isso. Então, isso pode tornar o seu trabalho mais eficiente. Existem hoje muitos programas que permitem que a tese seja organizada de duas maneiras diferentes. Na forma de um documento inteiro, como um livro, geralmente com algumas centenas de páginas, em que você escreve as suas ideias ou a tese que você está defendendo de uma maneira contínua. E a segunda forma é escrever a tese na forma de capítulos independentes ou mesmo artigos já prontos para publicação em periódicos especializados. Há defensores das duas vertentes. A segunda forma, você ter capítulos independentes, é uma forma que é considerada um pouco mais prática com relação ao próximo estágio do seu trabalho de tese, ou seja, a publicação. Se você já escreveu a sua tese na forma de artigos, fica muito natural você subdividir, preparar, modificar um pouco, formatar para uma revista e enviar isso logo depois. Enquanto que um trabalho inteiro geralmente exige mais trabalho, existe mais esforço, existe mais tempo entre o término da tese, sua defesa e a sua publicação. Entretanto, eu pessoalmente prefiro a forma inteira, a forma de livro. Por quê? Porque a tese é talvez a única oportunidade que as pessoas têm nas suas carreiras inteiras de escrever algo realmente extenso, numa forma de livro, sem restrições de espaço, sem restrições sérias de formatação, você pode botar suas ideias de forma extensa. Eu acho isso interessante, porque isso permite à pessoa colocar exatamente o que ela pensa sobre aquele assunto, exatamente quem ela é dentro de um determinado campo. Ou seja, você tem mais liberdade, você tem uma oportunidade de realmente escrever um trabalho intenso. As carreiras hoje, em biológicas, são baseadas na publicação de muitos artigos curtos. Isso é o normal. É difícil você ver a oportunidade de escrever um artigo longo. Então, eu acho que essa é uma oportunidade que não deve ser negada a um aluno de pós-graduação. É interessante que você tenha o seu momento de escrever extensamente sobre um assunto, de esgotar um assunto da maneira mais livre que você possa ter. Então, eu gosto e tendo encorajar meus alunos a escolherem a primeira forma, a forma tradicional de uma tese. Mas muitos programas aceitam a segunda forma e há coisas a serem ditas sobre ela também, como eu falei anteriormente. Realmente ela facilita a publicação dos seus trabalhos derivados da tese. Uma coisa muito interessante que acontece nas biológicas é que, frequentemente, os seus resultados, eles
vão revelar algo que seja não só novo, mas algo que seja radicalmente novo e que vá contra algum paradigma estabelecido no seu campo. Isso não é incomum. Se isso acontecer com você, não hesite em defender os seus resultados, defender suas descobertas. Frequentemente, as ideias que são novas em determinado campo, quando elas aparecem, elas têm a aparência de serem algo errado, é algo criticado, é algo que não concorda com o establishment, mas a diferença é que algumas pessoas continuam defendendo suas ideias e, eventualmente, todo mundo entende que essas ideias estavam corretas, afinal de contas. Então, é importante, quando as suas ideias não concordarem com o conhecimento estabelecido, que você não se deixe intimidar. Se você tiver certeza sobre seus resultados, certeza sobre sua análise e tiver segurança sobre isso, você deve defender suas ideias. As teses são para isso. A tese não é para você aplicar uma receita de bolo sobre um determinado campo e sair com um produto previsível. Não, o essencial da tese, a ideia central de uma tese é exatamente o contrário, é você sair do lugar comum e entrar em alguma coisa que não se saiba. É claro, existem muitos intermediários entre a conformidade total e um estudo revolucionário, e a maioria dos trabalhos de tese estão mais ou menos no meio. Mas é importante que, no início de uma carreira, quando você ainda não se sente seguro acerca do que você está fazendo, exatamente pela pouca experiência que você ainda tem, que você, ao encontrar resultados interessantes, mas que sejam não conformistas com o conhecimento estabelecido, que você tenha a iniciativa e a coragem de defender esses resultados perante uma banca e, eventualmente, perante a comunidade científica como um todo. Conforme eu falei, muitas das grandes descobertas começaram como teorias e ideias inaceitáveis e depois viraram paradigmas elas próprias. Então, é importante, e eu acho, inclusive, que é um dever nosso, não ter medo de ideias diferentes. E a tese é um bom local para isso. É uma boa oportunidade para você iniciar um exercício em liberdade de pensamento científico. Eu daria uma pequena sugestão para quem está iniciando uma tese, que é bastante prática. A tese, é claro, tem que ser escrita, ela só pode ficar pronta quando você já tem os seus resultados. Enquanto você não tem resultados, sua tese não pode ser escrita. Ou pode. Partes dela podem. Você pode escrever as partes que são mais neutras. Por exemplo, introdução, material e métodos, um resumo histórico, a lista de referências bibliográficas. Isso tudo pode ser feito antes de que você tenha o seu resultado. Por quê? São coisas mais ou menos gerais, que você, claro, pode imprimir o seu próprio estilo, mas que podem ser escritas antes dos resultados estarem completos. Então, isso é uma coisa que deve ser feita logo de início. Começa a se escrever na introdução, o material e métodos, vai escrevendo o que pode ser escrito, de maneira que no fim, quando você tiver que escrever realmente o miolo, o cerne da tese, essas coisas já estejam fora de seu caminho. Isso vai causar bastante tranquilidade na fase final da sua tese. Você já ter escrito isso tudo com calma e você saber que está tudo pronto. É claro, não se escreve nada numa tese que você não queira mudar até o último minuto, mas pelo menos 90% já vai estar escrito. E você vai estar só esperando os resultados finais para escrever a parte realmente central das suas descobertas e das suas propostas. A variedade de formatos e estilos numa tese nas biológicas é muito grande e é impossível fazer um resumo disso tudo. Mas geralmente elas são compostas daqueles capítulos normais em um trabalho científico. Introdução, material e métodos e coisas assim. Resultados, discussão, conclusões. Isso, você pode subdividir essas coisas em vários subcapítulos ou você pode aglutiná-los em outros casos. Eu acho interessante, tendo já participado de muitas e muitas bancas e orientado muitos alunos, que a tese tenha um toque pessoal. Que ela, ao ser lida por alguém, esse alguém saiba algo sobre a pessoa que escreveu aquilo, sobre o seu estilo, sobre a sua maneira de pensar, sobre a sua maneira de convencer, sobre a sua maneira de argumentar. Então, não tenham receio de botar opiniões pessoais na tese, desde que elas sejam claramente expostas. Elas são suas opiniões e, de certa forma, é nosso papel, como acadêmicos, como cientistas, expressar as nossas opiniões sinceramente. Isso eu acho importante, inclusive nesses capítulos que são menos, digamos, específicos com relação aos seus resultados, como, por exemplo, um resumo histórico do seu campo, que em muitas teses você deve colocar isso para orientar os leitores acerca do estado de um assunto no momento em que você faz aquele trabalho. É frequente que você veja um resumo histórico muito seco.
fulano fez isso, fulano fez aquilo em tal ano, fulano fez aquilo. Eu não acho isso interessante. Eu acho um resumo histórico deve incluir uma narrativa que procure grandes padrões históricos no desenvolvimento de uma ciência. Eu acho que deve ser contado como uma história, e não só como uma sucessão de fatos isolados uns dos outros. Então, o momento de escrever um resumo histórico, para mim, é um momento em que o autor, ou o candidato, que escreve uma tese, uma dissertação, tem para mostrar seus talentos como um contador de histórias, como um escritor, inclusive. Como você interpreta a história do seu campo e como você encaixa ela nos grandes padrões da ciência da sua época. É claro, todas as teses acabam com agradecimentos, ou começam com agradecimentos, dependendo do programa específico e do formato. Os agradecimentos, ao contrário do que muita gente pensa, são extremamente reveladores acerca da pessoa que escreveu e das circunstâncias em que o trabalho foi feito. É claro, os agradecimentos são frequentemente muito pessoais, as pessoas agradecem a quem ajudou elas no trabalho, a pessoas da família, a suas caras metades às vezes, a todo mundo. Então é uma coisa interessante porque, além desses agradecimentos pessoais, existem os agradecimentos acadêmicos também. Por exemplo, se você recebeu financiamento de alguma agência, se alguém te ajudou a fazer aquele trabalho, essas pessoas e essas entidades têm que estar agradecidas. Por exemplo, as agências de financiamento, alguém que tenha te ajudado com ilustrações, ou com cálculo de dados, ou com estatística, qualquer coisa desse tipo deve estar nos agradecimentos. Isso é uma questão de ética profissional, inclusive. E também ajuda quem lê a saber um pouco mais sobre sua carreira. Ao ler sua tese, ele vai saber que você teve a ajuda de tal e tal pessoa, que você conseguiu financiamentos significativos de agências competitivas. Ou seja, é uma maneira de você, de certa forma, dizer: o meu trabalho recebeu esses apoios, eu sou capaz de circular no meio acadêmico o suficiente para ter esse tipo de apoio. O agradecimento ao orientador também é importante. Em alguns casos, existem relações tensas entre o orientador e o orientando. Essas relações tensas, elas, às vezes, levam o aluno a fazer agradecimentos secos ao orientador ou mesmo a não fazer agradecimentos ao orientador. Eu não recomendo isso. Por quê? Porque isso vai deixar uma marca no seu trabalho. E a marca que é evidente imediatamente para qualquer um que leia é: esse indivíduo não se entendeu bem com o seu orientador. Por que será isso? Ninguém sabe. As pessoas não sabem sua história pessoal. Podem achar que o problema é seu. O problema pode não ser seu, mas você pode acabar levando a culpa. Então, os agradecimentos são realmente um local para você ser sincero, mas ao mesmo tempo para você ser educado, para você ser civilizado com relação e cortês com relação ao ambiente acadêmico em que você desenvolveu o seu trabalho. E muita gente pensa que, não, ninguém lê agradecimentos, ninguém dá importância, mas sim, existem coisas que são descobertas nos agradecimentos e que as pessoas acabam lendo sim. Então, eu recomendo um pouquinho de cuidado ao fazer os agradecimentos. Lembrando que vocês estão numa carreira científica, numa carreira de áreas biológicas, numa carreira de ciências naturais nucleares. Então, eu também, nos agradecimentos, eu recomendo evitar referências, agradecimentos a entidades sobrenaturais, a deuses e a demônios e a anjos e coisas assim. Isso geralmente não cai muito bem como cartão de visitas em alguém trabalhando numa área de ciências naturais. Agora, a questão mais angustiante para todos, que é uma coisa óbvia, mas é uma coisa que tem que ser reiterada. A tese tem que ser terminada. Isso pode parecer uma bobagem. Claro que a tese tem que ser terminada. Mas é importante ressaltar isso. Por quê? Porque chega no fim, você, perante as pressões de terminar a tese com prazo, com as perspectivas da vida pós-tese, você frequentemente põe em dúvidas algumas das suas motivações que te levaram a fazer aquilo. O esforço final ao terminar uma tese, frequentemente, é quase heróico. O indivíduo tem que se dedicar exclusivamente àquilo durante muitos meses para ter certeza que aquele trabalho vai ser terminado. O final da tese, frequentemente, é um pouco traumático. E é traumático exatamente pela quantidade de pressão que existe para que você termine essa tese. Isso é normal. Isso não deve ser encarado como uma coisa exclusivamente sua, uma dificuldade especial com a sua pessoa. É normal que uma tese seja difícil de terminar, é normal que seja traumático, é normal que seja quase como um ritual de passagem. Agora, uma coisa é certa, apesar de tudo que falam, que a tese tem que ser terminada, você tem que terminar a sua tese, isso é verdade. Se você não termina a sua tese após vários anos de dedicação àquilo, realmente a sua carreira está em perigo.
realmente pode ter consequências trágicas. Por isso, eu recomendo que nenhum esforço é demais na hora de terminar a sua tese. A sua tese tem que ser terminada. Você tem que chegar a um final, tem que chegar a um objetivo e dar o documento como terminado e entregar e defender esse documento. Isso é absolutamente essencial. Lembrem-se, esse foi o seu objetivo durante muitos anos, esse foi o seu objetivo até antes de você entrar numa pós-graduação. Então, você, ao não terminar a sua tese, você basicamente está desonrando todos esses seus objetivos anteriores. Então, todo o esforço vale a pena. Você não deve jamais abandonar um trabalho pela metade, abandonar uma tese sem ser terminada. Isso é um lugar comum, mas isso realmente é importante. A tese exige, no final, frequentemente, um grande esforço. É muito comum, esse é um padrão normal, todo mundo quer evitar isso, mas todo mundo segue ele, que as pessoas passem 3 anos das suas teses se preocupando e se angustiando sobre ela meia hora por dia e pensando sobre outras coisas o resto do dia. No último ano, ela vai dormir meia hora por dia e vai passar o resto todo do tempo escrevendo sua tese. O desequilíbrio é muito grande na maneira como as teses são elaboradas. O último ano e frequentemente os últimos poucos meses antes do prazo final de entrega da sua dissertação são aqueles em que 80% a 90% do trabalho realmente é escrito. Os outros anos foram utilizados para outras coisas de maneira menos intensa. Não é que eles tenham sido jogados fora, mas eles foram utilizados de forma menos intensa. Então, no final, as coisas tendem a se comprimir muito. Isso é normal. Isso é normal e, de certa forma, isso faz parte do aprendizado que você tem ao fazer uma tese. A tese, como eu falei, é frequentemente um ritual de passagem. Ele não é só um ritual de passagem, ele é uma jornada de autoconhecimento também, do quanto você pode fazer, do quanto você pode se dedicar. É impressionante que, no final de uma tese, geralmente, o seu nível de intimidade com o assunto é maior do que em qualquer outro momento da sua carreira. Porque existe uma analogia que eu gosto, que é o seguinte: quando você trabalha muito sobre um assunto, muito intensamente, por muito tempo, existe uma hora que a água começa a ferver. Como a água ferver, você coloca no fogo e por muito tempo nada acontece. O fogo fica lá e a água vai esquentando, esquentando. De repente ela começa a ferver. Isso acontece na nossa mente também. Depois de certo tempo de dedicação intensa sobre um tema, sobre uma tarefa, a água começa a ferver no seu cérebro. Esse é um momento em que você tem um domínio pleno do assunto, é um momento em que você é realmente capaz de fazer contribuições importantes e profundas sobre o seu tema. E é um momento que tem que ser degustado. Apesar da angústia do momento, é um momento muito importante, é um momento a posteriori, você olha para trás e fala: foi um momento muito bom, foi um momento muito importante e um momento em que realmente caiu a ficha na minha mente sobre como as coisas funcionam no meu campo, nesse assunto que eu escolhi para a minha tese. Essa jornada de se fazer uma tese, ela é vista frequentemente como algo estritamente técnico, como algo científico, como algo previsível até certo ponto, mas ela é mais que isso. A tese, na verdade, é uma jornada de autoconhecimento, conforme eu mencionei. Você, ao fazer uma tese, você conhece melhor seus limites, você conhece melhor o que você pode fazer, você fica sabendo do quanto você pode fazer em 10 minutos, que é uma coisa que raramente a gente presta atenção no resto da vida. Quando você tem o seu tempo contado, você realmente tem que ser eficiente e conseguir fazer as coisas independente de qualquer outra consideração. Então, é algo que realmente torna a pessoa diferente. Não só o assunto, não só o conhecimento que ela adquiriu, mas também o autoconhecimento que ela adquiriu durante esse processo. O conhecimento sobre você, sobre como você trabalha, como organizar seus pensamentos de forma ampla e, finalmente, em última análise, como realizar seus próprios sonhos. Então é isso, boa sorte a vocês e obrigado pela atenção.